Olá pessoal, sou o professor Ali Mohamed Jarra, Estratégia de Concurso. Estou aqui para gravar mais um bloco de aulas, dessa vez especificamente sobre o tema salário de contribuição. Indo para a primeira tela, temos o seguinte, é o conceito de salário de contribuição. Por definição legal, jurisprudencial e doutrinária, o salário de contribuição nada mais é do que a base de cálculo tributável das contribuições sociais. Como os senhores devem saber, os tributos se dividem em impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, sendo que dentro dessas contribuições especiais, as contribuições sociais, acessos de combustíveis, etc. Aí no caso, como a contribuição nada mais é que uma mera espécie de tributo, a sistemática é a mesma, a base de cálculo vezes uma alíquota. Só que no direito previdenciário, essa base de cálculo a gente chama de salário de contribuição. Então é só isso. Salário de contribuição é a mesma coisa que base de cálculo. De uma forma bem rudimentar ainda, bem simplificada, a gente tem o seguinte, que o Felipe, empregado, ele tem como salário de contribuição basicamente a remuneração que ele ganha. Esse é o salário de contribuição dele. Como é que é calculada a contribuição social do Felipe? Da seguinte forma, uma alíquota vezes o salário de contribuição, que é uma base de cálculo. Aí tá lá, vamos supor que é 11% vezes a remuneração dele. Aí você faz 11% vezes o valor, aí tem a contribuição devida. Então, é a conta básica, né? Para a gente saber a contribuição social, basta pegar a alíquota e multiplicar pelo salário de contribuição, que é a base de cálculo. Isso aqui é básico do direito tributário. Isso é só para introduzir o assunto mesmo. Aí, no caso, existem várias espécies de salário de contribuição previsto em legislação. Um para cada espécie de segurado, né? Como você sabe, nós somos 5 segurados obrigatório e um facultativo, CADES-F. Contribuinte individual, trabalhador avulso, empregado doméstico, empregado, segurado especial e o facultativo. Aí no caso, conforme determina a legislação, para o empregado e para o avulso, o salário de contribuição ele consiste na totalidade, né, no somatório, da remuneração oferida em uma ou mais empresas, incluindo as gorjetas e as compensações pecuniárias do PPP. Ah, como assim? Totalidade, remuneração oferida. Imagina o cara que é empregado, o cara é garçom, por exemplo, à noite e trabalha no escritório de contabilidade durante o dia. Aí, no caso, qual que é o salário de contribuição dele? É a totalidade de tudo que ele ofere. Tanto o salário dele como garçom à noite, quanto o salário dele de auxiliar de contabilidade durante o dia. Ah, mas tudo é considerado salário de contribuição? Tudo vai incidir contribuição social? Não. É considerada a remuneração e algumas coisas a mais, como as gorjetas e as compensações do PPE. Esse estudo do que é o que não é considerado parcela do salário de contribuição a gente vai ver durante a aula. Mas por enquanto é importante ter em mente que a gorjeta entra e as compensações pecuniárias do PPE. O que seria isso? Isso aqui foi uma invenção, né? Uma invenção do governo no ano de 2015, que nada mais é que a sigla significa Programa de Proteção ao Emprego, que permitiu o seguinte, permitiu que as empresas reduzissem a jornada, acho que em até 30%, salvo engano. Aí quando você reduz uma jornada em 30%, obviamente o salário do empregado do avulso vai reduzir 30%. E o programa de proteção ele faz o quê? Ele cobre metade da perda. Por exemplo, tal empresa automotiva, todo mundo teve 30% de redução da jornada e 30% de redução do salário. Essa compensação pecuniária PPE, ela faz o quê? Ela vai pagar 15%, que é metade de 30%. Então ela paga metade do que foi perdido. Só que esse PPE não é gratuito, assim, o governo está dando porque é bonzinho, não. Ele é financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Enfim, só contei a historinha para você saber o que significa isso. Não vai entrar em detalhes porque isso aqui é direito do trabalho e não é direito previdenciário. Aí, continuando, para o empregado doméstico, o salário de contribuição é o que? É a remuneração registrada na sua carteira de trabalho. Aquele valor que a patroa vai lá e registra, né? O valor que está lá constando. O contribuinte individual é a totalidade da remuneração oferida em uma ou mais empresas, né? O contribuinte individual é aquele cara que tem bastante mobilidade, é autônomo, né? Por exemplo, o eletricista, né? O cara presta serviço à torta direito, na lojinha, no restaurante,
em outro comércio, no hospital, no bar da esquina, enfim, o cara presta serviço à torta direito. Qual que vai ser o salário de contribuição do cara? Vai ser a soma de tudo que ele recebe em todos os lugares. Basicamente é isso. O segurado facultativo, como ele não trabalha, o salário de contribuição vai ser o valor por ele declarado. Ah, professor, por ele declarado? É sim, por ele declarado. Ele vai escolher a base? Sim, ele vai escolher a base. Ah, tem limite? Tem. Está aqui embaixo, inclusive, ali, ó. Tá limite mínimo e limite máximo. Limite mínimo é o salário mínimo e limite máximo é o teto da RGPS. E por fim, o segurado especial ele não tem salário de contribuição. Ele contribui com o percentual 2,1% sobre a receita bruta de comercialização. Não existe um salário de contribuição instituído, é a receita bruta de comercialização. E todos os segurados, né, todos eles têm como limite mínimo um salário mínimo, ou seja, não tem como adotar um valor menor, em regra, e o limite máximo até do RGPS. Não adianta o cara oferir uma renda de 50 mil por mês, o cara não vai conseguir contribuir sobre 50 mil, vai contribuir sobre o teto. Então tem que deixar bem claro isso, que existe o limite mínimo e o limite máximo. Agora que eu já falei do conceito do salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição, que em suma é a remuneração que a pessoa ganha. Eu falei no slide anterior sobre cada um do descritivo que é previsto em lei em relação a cada um dos segurados existentes, né, empregado, avulso, doméstico, contribuinte individual, facultativo e especial. Eu vou entrar na parte que eu acho que é mais importante para as provas de concurso. Que é saber o quê? Classificar se determinada parcela é integrante ou se determinada parcela não é integrante do salário de contribuição. Ah, professor, não entendi, fiquei bem confuso agora. Só um pouquinho que eu já vou explicar para você. Essa parte da disciplina, que é vastamente cobrada nas provas, funciona da seguinte maneira. A prova vem, conta uma historinha, ou às vezes não conta, vai direto no assunto e pergunta, fulano recebeu tanto de remuneração, tanto da parcela A e tanto da parcela B. Aí pergunta, parcela A incide contribuição, sim ou não? Parcela B incide contribuição, sim ou não? Então é isso, existem algumas parcelas que integram o salário de contribuição. Ou seja, elas são salário de contribuição e sobre ela incide a alíquota e a contribuição social. Existem parcelas que não são integrantes, são parcelas que são isentas, que não existe a incidência da contribuição social. Então, isso, classificar o que é integrante do que não é integrante, é essencial para a prova. A gente vai começar agora pelas parcelas integrantes do salário de contribuição. Além da remuneração, como já foi dito, é uma parcela integrante, temos as seguintes parcelas integrantes. O salário maternidade. Poxa, professor, um benefício? Um benefício. O salário maternidade é o único benefício previdenciário classificado como salário de contribuição. Isso está previsto na legislação e atualmente também na jurisprudência da STJ. Então, hoje em dia, não resta dúvida. O salário maternidade, sim, é salário de contribuição e sim, sobre ele incide contribuição social. Outras parcelas integrantes também. O terço constitucional de férias. É a contribuição que incide apenas no mês de gozo das férias. Professor, vamos voltar um pouquinho. O que é o terço constitucional de férias? É o seguinte, isso aqui está previsto na Constituição, artigo 7º, é um direito que é o seguinte, você ganha lá R$ 1.200. Não vou aumentar o teu salário, está muito baixo. Você ganha R$ 3.000. Esse aqui é o teu salário nominal. Aí quando você vai entrar em férias, você tem direito a ganhar um terço. Um terço de 3.000 é 1.000. Esse 1.000 aqui é o terço constitucional de férias. Aí está o seguinte, ele fala que incide contribuição sobre isso aqui. Incide, isso aqui é salário de contribuição para todos os efeitos. Só que a contribuição incide apenas no mês do gozo de férias, mesmo que as férias foram pagas antecipadamente. Ou seja, você vai tirar férias, por exemplo, em junho de determinado ano. Só que em janeiro, a empresa adianta para você, paga, tá aqui teu terço constitucional de férias, tá aqui, tá pago, beleza. Você vai pagar a contribuição social agora? Não, você vai pagar em junho. Aqui você tira as férias e vai ter a contribuição social sobre o terço constitucional de férias. Ou seja, você só vai pagar a contribuição social no mês do gozo das férias, mesmo que seja antecipado. E para a prova, tem que deixar claro
é considerado um salário de contribuição. Por quê? Porque isso aqui é a regra, né? É o que está previsto na legislação. Entretanto, a jurisprudência do STF e do STJ acham o contrário. Para eles não é salário de contribuição. Poxa, professor, texto constitucional é ou não é salário de contribuição? Eu levo o quê? Eu levo o entendimento da lei ou levo o entendimento da jurisprudência? Bem, a gente está diante de uma encruzilhada. E qual que é o caminho mais seguro para você? Se a questão ela citar conforme a legislação, conforme a lei, ou ficar em silêncio, não falar nada, só perguntar, o terço incide ou não incide? No silêncio, ou se ela falar conforme a legislação, você fala, é salário de contribuição, ou seja, em regra, é salário de contribuição. Você só considera que ela não é se a questão for muito expressa, conforme jurisprudência, conforme entendimento dos tribunais superiores, enfim. Aí você concorda, mas a regra é essa. Isso tem que levar no coração, levar com bastante carinho. A gratificação natalina, que é o nosso famoso 13º, tem até uma súmula do STF que diz o seguinte, ó, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º. Isso já está cristalino já no direito previdenciário. O 13º, sim, é salário de contribuição e incide contribuição previdenciária sobre este valor. Outras parcelas integrantes. As diárias para viagens que excederem a 50% da remuneração mensal do empregado. Poxa, professor, está confuso isso, como assim? Diária incide ou não incide? Observe. Vamos pegar o exemplo aqui. O cidadão tem uma remuneração mensal de R$ 1.500. Aí, em determinado mês, o cara representou a empresa no congresso. No mesmo mês, o cara teve que viajar para a filial para fazer uma auditoria. Naquele mesmo mês, o cara teve que viajar para inaugurar outra filial. Enfim, o cara ficou, sei lá, o cara ficou 15 dias viajando no mês. Aí o cara, no final do mês, recebeu R$ 1.000 de diárias. Poxa, valorzinho bom, hein, professor? Valorzinho interessante. Mas essa diária, afinal, ela é ou não é um salário de contribuição? Incide ou não incide contribuição social sobre esse valor? A verificação faz o seguinte, você pega o valor das diárias e divide pela remuneração original do indivíduo. Tem que ser original, tá? Aí você pega 1.000 divide por 1.500, dá 67%. 67% excedeu 50%? Sim. Então, é salário de contribuição. Se não exceder, não é. Você vai ver isso logo a seguir. Isso aqui é uma regra interessante, bom você guardar também. Parcelas não integrantes pagas em desacordo com a legislação converte-se automaticamente em parcela integrante do salário de contribuição. Se determinada parcela ela não é integrante, mas foi paga em desacordo com a legislação, se converte automaticamente. Isso é importante. Agora a gente vai entrar nas parcelas não integrantes, aquelas parcelas isentas, né? O legislador ordinário isentou algumas parcelas do dever de contribuir para a Seguridade Social. A saber, está aqui, primeiro, todos os benefícios previdenciários, exceto salário maternidade, ou seja, todos eles não é salário de contribuição. O único que é salário maternidade, esse é, única exceção. Parcela in natura recebida de acordo com o programa de alimentação do trabalhador. É o nosso conhecido vale alimentação, que atualmente, devido à evolução, ele é pago em cartão magnético, mas antigamente, quando eu era bem criancinha, eu lembro que era pago em ticket, né? Tinha um bloquinho assim, você ia no mercado, quando dava os bloquinhos, pagava. Aí nesse caso, em regra não, perdão, temos duas situações. Quando paga em cartão, ele segue a legislação do PAT, então ele não é salário de contribuição. Poxa, professor, mas se a empresa decide pagar em dinheiro, qual o tratamento que eu devo dar? Bem, aqui já começa mais uma discussãozinha. Se for conforme a legislação previdenciária, quando você paga em dinheiro, você perde o caráter de benefício. Ele deixa de ter esse caráter de indenizatório, esse caráter de benefício mesmo, né? Então, para a legislação previdenciária, é salário de contribuição. Por sua vez, para o STJ não é. Poxa, professor, o que eu faço agora, hein? O que eu levo? Foi o que eu disse. Pagou em cartão, pagou em ticket, pagou em qualquer coisa que não for dinheiro? Não é.
Ah, pagou em dinheiro? Se a questão não falar nada, segue a legislação. Fala que é. Esse é o caminho mais seguro. Mas é uma questão muito elaborada, falada que foi a empresa tal, pagou o valor em dinheiro, considerando a jurisprudência da STJ, aí você considera. Mas leve isso aqui como regra. É o caminho mais seguro para a tua prova. Outras parcelas não integrantes. Incentivo à demissão. Conhecido plano de demissão voluntário dos anos 90. Isso aqui também não integra. É um valor que é isento. Como é que funcionava isso, professor? Você que é mais novo não vai lembrar. Eu, nos anos 90, era criança, enfim, mas eu lembro. Eu assistia bastante jornal, enfim, lia jornal bastante, eu lembro disso. Funcionava assim, a empresa queria reduzir o quadro de empregado dela, o quadro de trabalhadores. Inclusive, isso aqui é uma figura bem comum, inclusive, em algumas empresas públicas, Caixa Econômica Federal. Eu acho que até alguma sociedade de economia mista, eu acho que a Petrobras e o Banco do Brasil também fez isso. Mas, em regra, é mais ou menos assim. Eles chegavam no acordo entre a empresa e o trabalhador o seguinte, você pede as contas, a gente faz o acordo com você da seguinte forma, para cada 1 ano de trabalho, a gente vai pagar 1 mês de salário. É tipo, pegar aqueles caras com 20 anos de casa, né? Aí pagar todas as verbas de rescisão de contrato, mas 20 salários, né? Tipo, dá quase 2 anos de salário do cara. O cara ia embora, né? O cara ia procurar outro emprego, né? Era uma forma de enxugar a empresa de forma amigável, né? Eu admito que hoje em dia não se faz mais isso. O abono de férias também não é parcela integrante. O abono de férias, só para constar, é aquela venda de 1/3 das férias. Isso eu fazia bastante quando eu trabalhei no setor de engenharia e iniciativa privada. Eu praticamente todos os anos eu vendi 10 dias de férias, que é algo que eu sinto falta no setor público, que eu acho que deveria também existir. E quando você vende esses 10 dias de férias, esse valor não incide contribuição social. É isso que diz a legislação. Vale transporte na forma da legislação. Esse é o conhecido ticket de transporte. Da mesma forma, antigamente era em ticket, hoje em dia é em cartão magnético. Quando ele é pago em cartão ou ticket, não é salário de contribuição, não resta dúvida. Quando é pago em dinheiro, ele também sofre com a mesma celeuma do Vale Alimentação. Para a legislação previdenciária, é salário de contribuição. Para o STF e para o STJ, não é. O Supremo fala que não é porque pagou em dinheiro que vai incidir. Enfim, para a prova, leve isso. Paga em dinheiro é salário de contribuição. E fica a dica, se vier uma questão muito elaborada, questão comentando que a empresa B forneceu vale transporte em dinheiro junto com contra-cheque, levando em consideração a jurisprudência do Tribunal sobre, enfim, se for uma questão muito elaborada, você leva a jurisprudência. Mas se for uma questão mais secona, que não citar a jurisprudência, leve a regra. Isso aqui é o caminho mais seguro para você não cair na prova. Minha preocupação aqui com você é que você não caia na prova. Diárias, agora parcelas não integrantes, né? A gente está aqui. Como eu disse anteriormente, quando a parcela excede 50% da remuneração original, ela é salário de contribuição. Quando não excede, não é. Está aqui, ó. Diárias para viagens que não excederam 50% da remuneração mensal do empregado. A gente está com o mesmo empregado daquele exemplo anterior, que era o seguinte, o cara tinha um salário de 1.500, lembra? Só que dessa vez o cara fez poucas viagens no mês. O cara foi só na filial C lá, realizar uma auditoria de 2, 3 dias e voltou. Então, nesse mês, o cara teve R$500 de diária. Puxa, incide ou não incide? É parcela integrante ou não é? Observe, o cara teve diárias de R$500 e tem uma remuneração original de R$1.500. Ou seja, 500 dividido por 1.500 é 33%. Não excedeu 50%. Ou seja, não é salário de contribuição. Isso tem que ficar bem claro para os senhores. O Vale Cultura é um instituto relativamente novo. Ele foi implantado em 2012. Quando eu estudei para Receita, não tinha isso. Caso uma empresa participe do Programa de Cultura do Trabalhador PCT, esse receberá R$50 por mês, caso receba até 5 salários mínimos mensalmente. Mas se a empresa cumprir os requisitos previstos na lei, enfim, participar desse programa de cultura, o cara vai ganhar R$50 por mês, a mais do salário para, teoricamente, gastar
com cultura, né? Com livro, com cinema, enfim, alguma coisa. E essa parcela aqui não é salário de contribuição. Eu vou apresentar duas regrinhas muito interessantes para os senhores. Porque tem algumas parcelas que são de fácil identificação, como todas essas que eu apresentei para você. Ou são fáceis de identificação, ou são de identificação um pouco mais complexa, mas enfim, com as explicações que eu dei, acabou ficando mais tranquilo e está previsto em lei. Mas nem sempre é assim, de vez em quando tem uma parcela aqui diferente, você fala, puxa, mas será que é ou não é? Então você segue essas duas regras que não vai ter erro, você não vai errar nunca. A primeira regra importante, número 1. Benefício pago pela empresa para todos os funcionários não é salário de contribuição. Entretanto, se o benefício é pago somente para alguns, aí sim, aí incide. Ah, professor, exemplifica isso pra gente. Imagine o seguinte, imagine que uma empresa lá decide implantar um plano de saúde para todo mundo, para a diretoria, para a gerência, para os trabalhadores, para peãozado, para o chão de fábrica, foi para todo mundo. Foi um negócio geral, não deixou ninguém de fora. Poxa, legal, o benefício foi para todo mundo? Foi. Então esse benefício não é salário de contribuição. Esse benefício está isento, não incide contribuição sobre ele. Ah, mas o benefício foi pago somente para alguns. Por exemplo, a gente vai instituir um auxílio moradia somente para a diretoria no valor de R$5.000. Poxa, são 10 diretores. Então esse valor que vai ser acrescido no contra-cheque, no lerite de cada um, sim, é salário de contribuição e sim, vai incidir contribuição social sobre esses valores. Ou seja, o benefício é para todo mundo, não é salário de contribuição. É só para alguns, é salário de contribuição. Essa é a regra importante número 1. Regra importante número 2. Verbas utilizadas para a execução do trabalho, como vestuário, equipamento de proteção individual, uma luva, um óculos, um capacete, enfim. Quando é utilizada para a execução do trabalho, não é salário de contribuição. Verbas utilizadas pela execução do trabalho. Por exemplo, pagamento do aluguel de apartamento de luxo do diretor, por exemplo. Aí no caso é. Por quê? Qual que é a diferença? Para a execução do trabalho, é o quê? É uma verba utilizada que o trabalhador vai utilizar durante o trabalho. É uma roupa, é um equipamento, uma bota, enfim. Ele utiliza para execução. Tudo que é utilizado por ofício não é salário de contribuição. Mas se ele ganhou aquilo em função do ofício, por exemplo, o cara é presidente da empresa, os caras, vamos pegar um apartamento de luxo e alugar pro cara. Apartamento, sei lá, custa 15 mil por mês o aluguel. Tipo, aquilo não é necessário para a execução do trabalho do presidente. Aquilo foi um mimo da empresa para ele. Aí, no caso, em função da execução do trabalho, esse valor, mesmo que indireto, vai incidir contribuição social, ou seja, é o salário de contribuição. Isso tem que ficar bem claro, a regra 1 e a regra 2. Salvo engano, eu acho que é o último slide antes de entrar nas questões. Então, eu vou aproveitar e fazer aquela nossa famosa revisão de tudo, né? Desde o início, um resumex em vídeo com vocês. Vamos lá. A aula de hoje era sobre salário de contribuição. De cara, eu expliquei que o salário de contribuição nada mais é que a base de cálculo, que é o valor que vai incidir a contribuição social devida pelo trabalhador. Base de cálculo e salário de contribuição, em última análise, são sinônimos. Porque base de cálculo a gente usa mais na área tributária, né? Salário de contribuição na área previdenciária. Entretanto, a contribuição social previdenciária nada mais é do que uma espécie do gênero tributo. Então, não vejo essa distinção toda. Expliquei as espécies de salário de contribuição previstas na lei, que para empregado é avulsa a totalidade da remuneração oferida, inclusive gorjeta e compensação do PPE, que é aquele Programa de Proteção ao Emprego instituído em 2015. Empregado doméstico é o valor registrado na CTPS, a patroa vai lá e registra. Contribuinte individual é tudo que ele ganha em todos os lugares, o cara presta serviço à torta direito. O facultativo, ele que elege o valor declarado, entre o mínimo e o máximo, entre o salário mínimo e o teto, ele declara o que ele quer. E o segurado especial não tem salário de contribuição, ele é sui generis, porque ele contribui sobre a remuneração bruta de comercialização. Ele é o único que não tem salário de contribuição. Isso tem que ficar bem claro. E todos os salários de contribuições têm como limite mínimo o salário mínimo e o teto do RGPS, lembrando que esses dois valores são atualizados anualmente. Ainda como parcela integrante, ou seja, parcela que incide contribuição, tem o salário maternidade, que é o único benefício da Previdência Social que incide contribuição social.
O terço constitucional de férias também, que é aquele terço a mais do seu salário que você ganha de férias. Lembrando que se ele for adiantado, por exemplo, você tinha que gozar férias em junho, a empresa decide adiantar para janeiro, você só vai pagar a contribuição em junho, no mês de gozo. Gratificação natalina já está líquido, já está cristalino o entendimento que o 13º sim incide contribuição social. Diária para viagem, que excedeu 50% da remuneração original também. O cara ganha 1.500, ganhou 1.000 de diária, 1.000 sobre 1.500 dá 67%. Excedeu, também paga. As parcelas que originalmente não são integrantes, mas foram pagas em desacordo com a legislação, se convertem em parcela integrante. Foi o que eu coloquei aqui embaixo. Isso aqui é uma espécie de penalização do legislador para quem não paga conforme previsto. E agora eu já comecei a entrar nas parcelas não integrantes, aquelas parcelas isentas que não incidem contribuição social. Em regra, todo benefício previdenciário não é salário de contribuição. O único foi o salário maternidade que eu citei anteriormente. Só o salário maternidade que é um salário de contribuição. O vale alimentação, que é a parcela in natura recebida de acordo com o PAT, funciona o seguinte: pagou em cartão, ticket, vale, enfim, não é salário de contribuição. Pagou em dinheiro, em regra, não é salário de contribuição, porque é isso que a lei diz. Mas se a questão for bem elaborada, falar conforme a jurisprudência, aí você adota a jurisprudência. A jurisprudência entende o contrário. A jurisprudência fala que pagar em dinheiro não descaracteriza a forma do benefício. Mas enfim, vamos seguir a regra, porque a gente está aqui não para entrar numa discussão doutrinária jurisprudencial, a gente está aqui para acertar a questão e ser aprovado, né? PDV, incentivo à demissão, também não é parcela integrante. O abono de férias, que é a venda de 10 dias de férias, também não é integrante. O vale transporte segue a mesma linha do vale alimentação. Pagou em ticket de cartão, não é salário de contribuição. Pagou em dinheiro, tem a mesma celeuma. A legislação considera você considera isso para prova, a não ser que a prova venha bem elaborada, citar a jurisprudência. Aí você segue a jurisprudência. Diárias que não excedem 50% não são salário de contribuições. Vale cultura também não incide. A regra importante número 1 que eu tinha dito anteriormente, benefício pago pela empresa para todos os funcionários não é. Se paga só para alguns, a diretoria é. Verba utilizadas para execução do trabalho, vestuário e equipamento não é. Verba utilizada pela execução do trabalho é. O pagamento do aluguel de apartamento de luxo, por exemplo, de um diretor-presidente, por exemplo. Então, basicamente foi isso, a revisão da nossa disciplina. Agora a gente vai entrar nas nossas questões. Vamos lá. Entende-se por salário de contribuição para o contribuinte individual e segurado facultativo o valor livremente declarado no mês, observados os limites mínimos e máximos. Não, tá errado, né, gente? Tá errado por causa disso, né? Contribuinte individual não é assim, né? Contribuinte individual ele é a totalidade das remunerações recebidas em todos os lugares que ele trabalhou, né? O segurado facultativo, que é o valor livremente por ele declarado. Ele não trabalha, ele declara o valor. Ele fala, ó, meu salário de contribuição vai ser tal valor, entre o mínimo e o máximo. O mínimo é o salário mínimo e o máximo até do SGPS. Isso aqui invalidou a questão. Questão seguinte. Salário maternidade integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Perfeito. Salário maternidade é o único benefício que é salário de contribuição. Isso vai ficar bem claro para vocês. Questão seguinte. Integra o salário de contribuição a parcela in natura recebida de acordo com o programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei da Alimentação do Trabalhador. Integra o salário de contribuição? Não, não integra. Ele está falando do que aqui? Está falando da parcela in natura recebida conforme o PAT. Isso aqui é o quê? É o vale alimentação. Recebido em cartão, por exemplo. Aqui não está falando em dinheiro. Está falando que ele quer receber em cartão. Isso aqui não integra. Isso aqui não é salário de contribuição. Não resta dúvida quanto a isso. Tudo isso aqui foi só para dizer isso aqui. Que é vale alimentação recebida em cartão. Então isso aqui está errado. Ah, professor, se tivesse falado que é em dinheiro. Para essa questão aqui eu colocaria que é salário de contribuição.
Pô, professor, mas não citou legislação. Exatamente, como ficou no silêncio, você sempre considera legislação. Eu só consideraria que não é se ele citasse a jurisprudência. Preste muita atenção com isso. As diárias pagas integram o salário de contribuição pelo seu valor total quando excedentes a 50% da remuneração mensal. Perfeito. Lembra disso? Excedeu 50% é salário de contribuição. Não excedeu 50%, não é salário de contribuição. Tem que ficar bem claro para os senhores. Não integra o salário de contribuição segundo o regulamento da Previdência e incentiva a demissão. Exatamente, foi o que eu disse lá atrás, né? O PDV, né, famoso nos anos 90, né, aquele que era 1 mês de salário para 1 ano de trabalho, não é parcela do salário de contribuição, ou seja, isso aqui foi uma verba isenta pelo governo, pelo poder público. Muito justo, por sinal. O cara já está saindo da empresa e ainda tem que pagar a contribuição social sobre a parcela indenizatória. Realmente não faz sentido nenhum. Marcos trabalha em uma empresa que, entre outras vantagens, oferece programa de previdência complementar aberta disponível a todos os empregados e dirigentes, para todo mundo. Nessa situação, pelo fato desses valores serem dedutíveis do imposto de renda da pessoa física beneficiária, a legislação previdenciária considera tais rubricas como salário de contribuição. Tá, isso aqui está errado. Você viu que foi para todos, né? Isso aqui quer dizer que foi para todo mundo. Foi um benefício pago a todos. Quando é para todos, a regra é clara. Não é salário de contribuição. Ele fala que considera tais rubricas como salário de contribuição. Se fosse só para alguns, aí sim, salário de contribuição. Isso aqui é a regra importante número 1, que eu apresentei lá atrás para os senhores. Vou até voltar aqui para os senhores verem. Está aqui, ó, benefício pago pela empresa para todos. Não é salário de contribuição. Benefício pago somente para alguns. É salário de contribuição. É a regra importante número 1. E para finalizar a nossa aula, nosso bloco de aula, digo, no final de 2012 foi publicada a Lei 12.761, que criou o Vale Cultura. Essa benesse é de caráter pessoal e intransferível, vale em todo o território nacional para acesso e fruição de produtos e serviços culturais, no âmbito do PCT, Programa de Cultura do Trabalhador. Perfeito até aqui. Acesso e fruição inclui cinema e livro, como eu disse anteriormente. No âmbito do direito previdenciário, é correto afirmar que sobre o Vale Cultura incide contribuição previdenciária? Não. Disse lá atrás, o Vale Cultura não é salário de contribuição. Salvo engano, ele era R$50 por mês o valor dele. Não incide. Está errada a questão. Bem, agora a gente já viu toda a parte teórica, resolvemos algumas questões, fizemos um resumão depois da teoria, vencemos o assunto, graças a Deus. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência, bons estudos para vocês, fiquem com Deus, um grande abraço.